A paz, que Deus abençoe. O estudo da palavra hoje, o tema nosso é esse: quais são os benefícios do batismo nas águas? Abre lá já a palavra, amém? Colossenses 2. Colossenses capítulo 2. Vocês estão bem? Sim. Um batalha, mas está vencendo, né? Vocês são mais que vencedores. Jesus é por vocês. Colossenses 2. Todo mundo com a Bíblia aberta, hein? Estou dando continuidade do estudo. Semana passada quem deu foi o pastor, mas ele falou das experiências dele. Foi muito bacana, muito forte. Mas aí eu não posso perder o foco do que foi falado, amém? Pastora, por que é diferente a senhora ensinando e o pastor? Cada um, Deus usa a ferramenta. Nenhuma ferramenta é igual, amém, pessoal? Mas todas têm a sua utilidade. Pastor é pastor e eu sou eu. Mas, resumindo, tudo são de Deus. Quem já achou? Colossenses 2:12. Diz assim, ó. Quem já achou? Leia de voz alta. Colossenses 2:12, versículo 12. Aqui está falando sobre ainda o batismo, como sempre. Colossenses 2:12. Isso. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e na incircuncisão da carne ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Você vê, se o nosso Senhor, nós lemos aqui o 12 e o versículo 13, amém? Não, mas vocês também foram ressuscitados no meio da fé. não tem problema não. Eu vou pegar aqui o contexto. Sepultado como? Como é que você vai sepultar? Antes de você chegar lá ao batismo, como é que você sepulta? Como é que você entende isso? Se limpando, né? Se limpando, jejuando. Quem conseguiu jejuar desde o começo? Não, desde o começo não. Não conseguiu, né? Foi batalha, foi ou não foi? Imagine quem não fez um dia jejum. Hã? Vai ser maior, né? Porque nós temos que, se nós queremos uma vida espiritual, nós temos que o quê? Prosseguir também no lado espiritual. Então, para isso, precisamos de quê? Usar a fé, como está dizendo aqui, ó, o poder da fé. Presta atenção, André. Ó, o poder da fé. Jesus, ele ressuscitou, amém? Ele está vivo. Amém. Quando você, para nós já vai ser diferente. Nós vamos morrer para ter uma vida com Cristo. Porque essa vida velha está te fazendo sofrer. Ou não está? Como é que uma vida velha, pastor? É a vida que você está levando no seu dia a dia. Está angustiada, está pesado. Quando você foca a salvação em Jesus Cristo, você vai vencendo todas essas coisas. Por isso que você tem que o quê? Como é que você vai vencer na carne? Jejuando, perdoando. Jesus, ele perdoou as ofensas. Então, antes de qualquer coisa que a gente vamos entrar aqui nesse estudo, muito bom lembrar do Colossenses, que eu deixei para a próxima, mas não deu para me fazer, então estou lendo agora. Se vocês aqui, no meio de qualquer um de vocês que estão aqui, ou você não teve como estar aqui hoje, que você que vai se batizar,
tem ofensa do seu irmão, guardou algo, está chateado, não gostou do tom de voz, presta atenção, hein? Deus está pedindo para o quê? Perdoar. Ah, perdoa amanhã. Não, amanhã não. A palavra está sendo direcionada hoje. Aleluia. Vocês, assim como Jesus falou, está perdoado vós todas as ofensas. Talvez uma palavra foi direcionada de uma maneira. Ah, pastora, mas eu já perdoei já fiz minha oração. Mas quando eu penso na pessoa, o coração fica apertadinho. Fico chateada, está me esfriando no ministério. Então Jesus está falando aqui agora. Se tem, eu vou fazer a minha parte, amém? Eu vou fazer a minha parte, porque eu vou estar lá com vocês, pessoal. Eu já sou batizada, mas eu quero estar mais ainda fortalecida no Senhor e bem, passar a bênção para vocês. Então, se em algum momento a pastora Rose ofendeu, entristeceu, falou algo, teve uma atitude que você ficou ofendido, poxa, pastor, orou todo mundo, menos eu. Ai, tô triste. Desde aquele dia eu fiquei, cheguei a comentar em casa, falei com alguém, ou não falei, mas eu fiquei muito, muito chateada, muito triste. A pastora ela orou, porque às vezes não dá para orar todo mundo, pessoal. E às vezes é uma urgência que o Espírito Santo faz um mover ali no altar, tira a gente do altar para ir orar vocês. É igual quando é o ponto de socorro, né? O 24 horas. Ali é uma urgência imediata, não é um hospital, né? Mas ali é aquela oração imediata que aquela pessoa precisa daquele cuidado, daquela oração naquele exato momento. Quem está entendendo, levanta a mão. Então, antes de nós entrarmos nesse estudo, que acabamos de falar, quais são os benefícios do batismo nas águas, eu gostaria de pedir perdão a todos vocês. Ao Andrew, estou perdoada? Amém? Se a pastora falou, fez, Jesus te abençoe, eu estou perdoada? Amém. Olha para mim. Pastora, está perdoada? Pastora é dura, né? Pastora é um pouco seca, né? Mas ele quer que você seja forte. Não pode ser sentimental. Não pode ser assim. Tu lembra? No início, você Deus está te ensinando a ser forte. Tudo que você está passando é para você amadurecer. Estou perdoada? 77? Amém. Estou perdoada? Estou perdoada, Thaís? Amém. Estou perdoada, já? Amém. Perdoada? Amém. Perdoada, gente? Se tem alguém aqui que está com o coração sujo, está chateado, peça perdão, viu? Não deixa passar, não. Porque a tua resposta depende disso aí. Vamos lá? Agora vamos abrir em 2 Reis 5. Porque muitas pessoas falam, eu já me batizei, nada mudou, eu continuo a mesma criatura, eu ainda continuo, sabe, mais afastada do que tudo. Vai entender aqui porque que seu batismo só foi um banho. 2 Reis 5. Olha o benefício que tem o batismo nas águas. Eu vou explicar para vocês sobre Reis, 2 Reis. Linda. Senta ali. Quem já achou, diga amém. Isso. Amém. Eu estou procurando ainda porque eu estava vendo outra coisa. 2 Reis. Boa noite, pessoal. Boa noite. E onde?
Você vê o benefício que tem sobre o batismo nas águas, que a gente vai aprender hoje. O benefício, você pode ser até curada na hora do batismo. Você pode ser curada tanto fisicamente, como também espiritualmente ou emocionalmente. Jesus, o maior exemplo é aqui, ó. Quem já achou, diga amém. Amém. Vamos no versículo 1. Naamã foi curado. O benefício do batismo é cura. Aleluia. Amém? Aí diz assim, ó, no versículo 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de o quê? Do seu Senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera o livramento a Sírio, e era um homem herói, valoroso, porém o quê? Tá vendo? Tem pessoas que ela não passou nas águas, mas ela é valorosa, ela às vezes tem um patamar de vida, às vezes tem uma boa vida financeira, mas está enferma, está doente, como este homem estava. 2. E saíram a tropa de Sírio da terra de Israel e levaram à pressa uma menina que ficou o quê? Ao serviço da mulher de Naamã. Na verdade, ela virou o quê? Uma escrava, uma doméstica da casa dele. E essa menina aqui, que ninguém fala o nome, era uma menina de Cristo, uma mulher de Deus, amém? Ela que levou a palavra. A importância de você falar do batismo, a importância que você leva a palavra, a importância de você dar testemunho de Cristo. E o importante, pastora Rose, que era uma pessoa irrelevante, era uma escrava. Uma escrava. Não era um pastor, não era um bispo, não era uma pessoa de renome. E ela estava falando com uma pessoa que ele era tudo isso. Um homem herói, valoroso, mas porém o quê? Leproso. E se ela pensasse assim, poxa, o homem tem patente, o homem está me fazendo de escravo, vou abrir a boca nada. O homem que, vou falar de Jesus para ele, vou falar que Deus cura. Então, o batismo pode levar à cura. Olha só, que coisa linda. Vamos lá? Mas, preste bem atenção. Vou dar uma pulada aqui. Vamos no 3 ainda para vocês entenderem. E disse esta senhora: antes o seu senhor estivesse diante do profeta, estava ali a Samaria. Ele restauraria a sua lepra. Ela quer dizer, se você crê, ele está ali. Você vai lá, que ele pode te curar. Vamos lá. Isso aí é quando você mostra um testemunho, seja lá para alguém, seja lá para sua parentela. Aí no 4 diz assim, então foi, Naamã notificou o seu senhor, dizendo assim, falou a menina que estava o quê? Na terra de Israel. Então disse ao rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, tomou a sua mão 10 talentos de prata. Olha só a vida financeira, como é que era próspera. 6 o quê? 6.000 ciros de ouro. 10 mudas de quê? De roupas. E 6 fala assim, eu não sei. E levantou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo eis, chegando a ti esta carta, sabe que eu te enviarei na mão meu servo, para que cure, para o quê? Para que o cure da sua lepra. O batismo cura, pessoal. Mas basta a pessoa o quê? Ser humilde, aceitar a ideia está sendo pregado, não está? Até pessoas que não veem o curso, a palavra, às quinta-feira. Hoje é a última. Mas, se a palavra entrou e ele viu que esse chamado, Deus está tocando nele, tocando nela, esteja com a gente nesse dia 22 de dezembro, 9 da manhã. Nós vamos estar aqui na igreja, todo mundo saindo junto. Tem uns que já vão direto, mas pode entrar em contato com a gente, nós vai dar mais informações, amém?
Mas a pessoa fala assim, como que eu vou ser curado da lepra? Esse homem foi curado, mas foi instantaneamente? Foi no primeiro batismo? Ah, mas eu não vou aceitar. Você que estão nesse foco não pode aceitar mais um. Vocês têm que falar o quê? Vai ser válido. A transformação da minha vida. Eu estou doente. Eu estou leprosa espiritualmente. Eu estou enferma. Estou com a vida totalmente o quê? Destruída, bagunçada, mente bagunçada. Está tudo dando errado. Esse homem estava desesperado, pessoal. Mas havia dentro dele um orgulho. Se você nessa noite ainda tem um orgulho, pede Jesus para quebrar isso aí e se arrepende. Não fica assim não. Aí vamos lá. Ele foi, ele pegou a direção dessa jovem, desta mulher. Vamos lá saber direitinho? Eu vou dar uma pulada aqui e vou lá no... Deixa eu ver. No 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7. Quantas vezes? 7 vezes lá em onde? No Jordão. A tua carne será o quê? Curada e ficará purificada. Jesus está te prometendo não só você ser curado ou curada, mas ser purificada. Ser fortalecida, renovada. E ó, pode ter certeza, se você está certo do que você quer, não vai demorar de ser batizado no Espírito Santo, não. Onde o bispo explicou, né? O bispo ontem estava falando sobre isso. Quem estava lá se ligou, né? Tem pessoas que ela está tão focada nas coisas espirituais que o Espírito Santo, quando quer, ele faz a obra completa na pessoa. E para mim ser batizado com o Espírito Santo, eu preciso estar onde, pastora Rosa? Aonde quem estava lá ouviu a pregação. Lembra? No batismo. Tem que estar no batismo. E fazendo o quê? Orando. Orando. Tem gente que não ora, chega em casa, Não ora. não ora, não tem tempo para orar, não tem tempo para reservar um pouquinho, Foi o que foi pregado ontem do de batismo. tempo para o Senhor Jesus, e acaba acontecendo o problema de viver uma vida frustrada. Você vê, botei lá os 3 problemas que mais tem dentro das igrejas: inveja, ódio e ciúme. Olha lá, aquilo ali é uma teoria de um psicólogo, de uma psicóloga. Mas acontece mesmo, pastor. Aí queriam ver o quê? Versículo bíblico ali? Pra que versículo bíblico se já está explicado ali? Nós mostra a Bíblia todo dia aqui nos cultos. Então, pastora Rose, eu vejo que as pessoas elas não estão se importando com a sua vida espiritual. Se tivesse, estaria aqui fazendo as 7 aulas. Estaria aqui fazendo as 7 aulas. É muito importante. Está fazendo bem a vocês? E Imagine. pastora Rose, Quem tá ouvindo? é o início da minha vida. É a história. Eu lembro que quando eu fui me batizar nas águas, olha, foi uma coisa maravilhosa. Por mais que a primeira não deu, a segunda não deu, mas quase foi na mão, né? na terceira da mão foi 7, eu fui 3. E Deus, ele abençoou. Mas não adianta, se você não tiver um propósito de oração, você vai se batizar nas águas, vai tomar um banho naquela água lá da piscina Não vai e não mudar vai nada. mudar. Tem que continuar em oração, tem que mudar a ótica, tem que mudar a maneira de pensar, tem que tirar essa mente do mundo. O que é a mente do mundo, pastor? É a mente ciumenta, é a mente com ódio, é a mente com inveja, com raiva. Não, pastor, e essa fase que eles se encontram, se eles não vigiar, a primeira coisa que o mal coloca é que assim, ó, você não tem mais ninguém. Procura, olha só, antes você tinha mais gente que te procurava, tinha mais... Quando tava na cachaça. Quando fazia um momento ali, as pessoas procuravam, ajudavam mais. Mas depois que eu fui para a igreja, sei lá, sumiu todo mundo, pastor.
Sumiu por aí- quê? Porque eles fazem parte de um outro reino. As suas conversas tem que ser. O seu relacionamento muda também, pessoal. É ou não é, pastor? Com Deus certeza. traz pessoas diferentes para falar da fé, a amizade vai mudar, os pensamentos vão mudando. Agora você fica, poxa, quando tem uma novidade, aí fica procurando uma novidade, em vez de procurar novidade numa palavra ou algo que venha fazer para se relacionar com Cristo. O que leva Aí fica sem benefício a na vida espiritual. pessoa querer novidade? Vazio. O tédio. Que Tédio. foi falado terça-feira. Ela está entediada. O que é uma pessoa entediada? Ela está vazia. E perdão, ela está cheia de nada. Cheio de nada. Cheia de nada. Aí fica inquieta. Quem foi que leu os 3 itens que eu coloquei dentro do grupo? Eu. Uma. Os 3. Eu li tudo. Eu li só um. É bom. Porque se você lê tudo, se o pastor ele coloca alguma coisa dentro de um grupo, significa que é algo de suma importância. Você vê, o pastor ele fez o convite pra gente buscar o Espírito Santo quarta-feira lá. Santa Ceia, né? E Santa Ceia. Tu viu a felicidade do pastor? Quando viu nós? Eu vi o rosto dele. Por quê? Porque nós obedecemos a voz de Deus. E Deus honrou a gente. Eu não tenho dúvida. Deus honrou a gente, pastor. E a nossa Santa Ceia foi lá. Se você está esperando Santa Ceia domingo, minha amiga, Não vai ter. pode procurar uma igreja evangélica e participar, que não tem. A Foi Santa lá. Ceia foi lá. Foi lá a nossa Santa Ceia. Às vezes eles deixam, pastora Rose, os novos servos, essa comunhão. Ele se preocupa mais com o trabalho. Aí vive uma vida de escravo, que nem o quê? Que nem os egípcios. Os egípcios faziam com o povo de Israel. Era um povo escravo. Quando Deus tirou ele da escravidão e levou para o deserto, qual foi a primeira coisa que Deus fez com o povo de Israel? Qual foi a primeira coisa? Pô, hoje está explicando isso tem 7 semanas. Qual foi a primeira coisa que Deus teve que fazer com ele? Antes de servir ele? Antes deles apresentar sacrifício? Se batizar. Passar no rio? E foi fácil? A Bíblia diz assim, pastora Rose. A gente vai chegar nesse texto aí da senhora aí, Namã. A Bíblia diz assim. Moisés ficou o quê? Orando. Senhor, abre o mar, abre o mar. Não, quem tinha que entrar no mar era quem? Era eles. Não precisava de oração, não precisa mais de conselho, não precisa de mais orientação, meu amigo. Se não mudar agora, não muda mais. Naamã, ele teve que dar 7 mergulhos. Vocês receberam 7 conselhos do Espírito Santo durante 7 quinta-feiras. Se não mudar, 7. Se não mudar, significa que não está conectado. Não tem que estar conectado. Quando você começa conectado, qual é a primeira atitude que vai surgir dentro dos nossos corações? E procurar os meus acusadores, os meus ofensores. Porque me ofenderam. É agora que o Espírito Santo vai provar. E eu acabei de falar sobre isso. Vai ter que procurar um a um que você tem aquela manchinha. Pastor, mas não é nada não, só quando eu vejo sinto algo estranho. Não quero nem confiança. É ele. Não quero nem estar perto. Ouvir falar no nome me dá nojo. Eu quero distância. Sentir o cheiro. Dia de Natal eu até evito para não ter que dar o abraço do Natal e do Ano Novo. Meu Deus. É ele. Ah, pastor. Que isso? Não, pastor, me manda enfrentar um exército de demônio que eu vou, mas é esse aí. Quem me ofendeu, foi falado já isso logo no começo. Pastora Rose, Perdoai os que eu te ofendi. é assim, o bispo falou? Uhum. Eu guardei a palavra que o bispo falou. Muitos viram que Jesus recebeu o Espírito Santo quando ele o quê? Saiu da água, não foi? Mas ele estava fazendo o quê? Orando. Orando. Será que você tem orado?
Será que você tem reservado o momento? Será que você fez os 7 quinta-feira de jejum que foi proposto? Será que você fez? Não precisa responder, não. É você e Deus. Será que Ele é o número 1 da tua vida? Ah, meu amigo. Se não foi, você só teve informação. Porque é como está escrito aqui sobre Naamã, que a pastora Rose vai terminar de explicar para nós. Tem que ter uma atitude. E Jesus, ele não parou de orar naquele dia. E assim que ele saiu, ele sabia que ele ia enfrentar o quê? Ele ia enfrentar o quê? Vamos lá, pessoal, presta atenção. Deixa as crianças que estão salvos. Se é paternidade, eles vão com Deus. Nós que precisamos de salvação. Quando ele saiu, ele foi para onde? Quando ele saiu da água. Ele não lê Bíblia, não? Falou ontem. Gente, ele saiu da água e foi direto para onde? Pro deserto. Para ser o quê? Tentado pelo capeta, o próprio Satanás. Quando vocês saírem da água, é que eu vou saber quem é quem. Aí eu vou ver quem é quem. Se tá a luta antes de batizar, imagine depois, né? Isso aí não é luta, isso aí só é aperitivo. Mas por isso que pede para jejuar, para resistir. Por que Jesus estava ali no jejum de 40 dias e 40 noites? Não, E a gente pediu o quê? 1 horinha. Pastora, ele já saiu em jejum. Foi? Ele saiu em jejum. A única coisa que ele bebia era água. E não tinha tempinho de dar um pulinho em casa, não. Pra ver Netflix, não. Ele estava no deserto 40 dias e 40 noites. Ele necessitou daquele jejum para cumprir com o ministério de 3 anos. Se ele jejuou 40 dias e 40 noites para poder pregar o evangelho só 3 anos e meio, imagine nós que tem que viver a vida. Por isso que o batismo dos benefícios vem, mas é com sacrifício. É o quê? Um jejum, é uma oração. Você pode ser curado, mas para isso você tem que o quê? Fazer a sua parte. Pode terminar, pastor, para a gente chegar. Aí diz assim, ó, porém, lá no 11, Naamã muito se dignou, porque foi falado que era lá no Rio Jordão, 7 vezes, ele queria algo que fosse o quê? Uma água cristalina, talvez no seu caso, poxa, queria que fosse uma catedral. Eu queria que fosse... Uma água corrente. Eu queria que fosse... Poxa, não teria como adiar para mim ver uma roupa, algo mais... Eu quero ir toda emperequetada. Se vai matar a velha criatura, para que vai emperequetar a velha criatura, rapaz? Você vai como está e Jesus vai limpar e Jesus vai mudar a tua história. Deus quer mudar a tua vida. É tua salvação. Você não pode abrir mão disso. Então aqui ele já tentou dificultar logo no início. Presta atenção aí, ó. Aí diz assim no 11, porém, Naamã muito se dignou e foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, porém, em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quer dizer, aqui ele já estava fazendo uma criação. Será que você, nesse tempo de período aí, se malcriou, não falou algo que entristeceu o Espírito Santo? Não. Será que a pastora não vai me chamar em particular para me ensinar? Eu preciso ser orientado em particular. E não tem isso. Não. É no meio mesmo de todo mundo mesmo. É no meio do tiro, porrada e bomba. Acabei de fazer aqui, pedir perdão para todos, porque o meu jeito é isso aqui, gente. Se quem pegar a visão vai seguir. Vocês, quem estavam lá comigo, viu as meninas falando? Foi ou não foi? E não tinha moleza. Essa daqui foi até o fim. Falava e tinha que ser e acabou. Nós nunca largávamos uma pessoa só sem se ela não quisesse mais. Se vocês não quiserem mais Jesus, já vou partir para outro. Vou buscar outro povo. Mas vocês têm que querer Jesus. Comigo, para andar comigo, tem que querer Jesus. Porque Ele é o meu Senhor.
Não, e, Eu né, quero apresentar o Senhor Jesus para vocês. para andar com um homem, com uma mulher de Deus, você tem que ter vontade de estar com pessoas. Isso Se aí. você é aqueles de... Não quero ideia. Não, eu não gosto. Eu não gosto que ninguém fica me tocando. Não gosto de me misturar. Eu não gosto de me misturar. Cheio de Cristo, Jesus ficava no meio de quem? Dos fedorentos, dos leprosos, Dos leprosos, sujos, do doente. das não, raparigas, das mulheres da vida, de tudo, de do mendigo, bandido, dos ladrões. de cego. Agora, você que quer, você realmente quer Jesus? Vocês têm que saber se vocês querem Jesus. Porque às vezes a pessoa pensa em ser evangélica, só é para adorar, ir à igreja, botar a Bíblia. Pastora Mas não quer- Rose, tem dois tipos de evangelho. Tem o evangelho de vitrine, todo engomadinho para as redes sociais, e tem o evangelho do couro, que é aquele que só sai de lá todo rasgado para libertar. Todo sujo, A gente a aprendeu. cara toda arranhada, Olha. o demônio arranha, né? Para libertar, vou te matar e pega no pescoço. Tá, sai em nome de Jesus, mão para trás! E tem que, aí joga a mão para trás. Se você quer ser esse evangélico, pastor Ivanildo e pastora Rode vai te ensinar. Agora, se você quer ser o pastor se você quer ser o evangélico de vitrine só para as redes sociais, aqui não tem não, meu amigo. Aqui é faca na caveira. Foi como nós falamos pro casal hoje, né? Os casal saiu daqui maravilhado, né? Nós conhecemos hoje um casal, foi benção. É faca na caveira Tomara que também. ele esteja aqui dia 28. Então, vocês precisam saber o benefício do batismo. Vem benefícios bons, maravilhosos. Mas também vem guerra. Amém? Vem também sacrifício. Vem renúncia. O mal vai botar na cabeça de vocês até o último momento. Não se batiza. Você não está pronta para isso. Você vai ser só mais uma. Não tem jeito pra você. Você tá vendo que as pessoas te rejeitam? Tá vendo que ninguém ouve você? Tá vendo que a tua vida não vai mudar? Olha só como é que tá depois que você começou a querer buscar Jesus e vir pra igreja. Piorou! Mentira. Quem tá entendendo? Então nós... Vamos pro 12. Quer ler, pastor? O 12? Não vou ler tudo, não. Vou ler só o 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Ou seja, ele queria escolher a maneira que ele tinha que ser atendido. Ele queria escolher a maneira, pastora Rosa, que ele tinha que ser requisitado. Mas Naamã, né, Eliseu só falou assim, ó, nem foi lá olhar para ele. Ó, fala para ele dar 7 mergulhos lá e acabou. Não quis ouro, não quis prata, não quis oferta, não quis nada. Porque aquela oferta não pertencia a ele. Pertencia àquela jovenzinha, pastora Rose, que deu a direção. Por isso que Geazi ficou leproso, porque ele pegou uma oferta que não era dele. Ele pegou algo que não era dele. Então Geazi ficou leproso, porque aquela oferta não era para eles. Aquela oferta era daquela jovenzinha que deu a direção. E muitas das vezes a gente quer do nosso jeito. Não, mas não pode ser assim, não. Existe uma lei. É que nem no batismo. Tem uma lei ou não tem uma lei para participar depois do batismo? E ela tem que ser o quê? Cumprida. Não tem mimimi, não tem sentimento, não tem choro. Pode fazer biquinho, pode fazer choro, que a lei vai permanecer. E ainda bem que a gente deu a responsabilidade a uma faca na caveira que não tem misericórdia, que é a Jenny. Com ela não tem misericórdia. Ou vai ou não vai. Graças a Deus. E resolve, pelo amor de Deus, que eu não quero problema. Amém? Vou ler o 13. Os seus servos, olha só como é importante de você ser humilde para ouvir os servos.
Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe disseram, dizendo, meu pai, se o profeta te havia indicado alguma coisa difícil porventura, não o teria cumprido? Deixa eu explicar uma coisa para você aqui dentro desse texto. As coisas de Deus é simples. É simples. Ela não é... Não adianta que Deus ele não vai te pedir nada complicado. Ele vai te pedir algo tão simples que você não vai conseguir cumprir. Se você não tiver coragem. Foi que nem a gente determinou. Todo mundo vai fazer a oração com um coletezinho. Fizeram todos? Vamos orar 3 horas da manhã. Oraram todos? Nem tentou. Nem tentou, meu amigo. Então tá aí, ó. As coisas que Deus pede é simples, simples, simples. E diz mais assim, ó. Porventura não o teria cumprido, quanto mais dizendo a ele, lava-te e fica purificado. Olha aí. Você vai ser purificado nesse dia 22 de dezembro. E olha, interessante que eu não sabia que nós estamos, a instituição que a gente foi quarta-feira, todo mundo está sendo batizado esse mês todinho, eu não sabia. Nós não sabíamos. Eu não sabia disso. Eu fiquei surpresa ontem. A instituição, todos estão sendo batizados. Tudo é o Espírito Santo, pessoal. O mesmo Espírito que está aqui, o Espírito Santo, que está nas outras igrejas. Você vê, eu não sabia, eu vi ontem o bispo botando na tela, falei, Rose, é o mês todinho, então nós estamos dentro da visão e vai ser bênção, amém? Vamos, essa parte vamos deixar aqui, eu acredito que vocês já pegaram qual é o benefício, né, de ser curado. Vamos agora partir lá para Romanos 6. Romanos 6... 6:3. O benefício de unirmos com Cristo Jesus. O benefício vai ser dessa passagem, se unirmos com Cristo. Tá? Romanos 6. o quê? 6:3. 3 e o 4. Vai ler, professor? Johnny lê. Dessa passagem de Romanos 6, o benefício é esse. União com Cristo Jesus. Amém? 6, 3, 4. Isso. O 3 e o 4, você lê o versículo. Tá. Romanos 6, 3, diz assim. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Tá vendo? Quem anda com Cristo é o momento que está o quê? A graça livra, que é a graça de Cristo, você de todo pecado. Quando você se batiza, você passa o quê? Ter esse relacionamento com Jesus. Você tem esse poder, essa vida. Você passa a ter vida, quando você estava morto, né? Uma pessoa sem Jesus, ela é o quê, pastor? Ela vegeta, né? Ela não vive, ela vegeta. Parasita ambulante, né? Pode-se dizer assim, para ser bem radical. Parasita, ela não tem vida, ele é a vida. Ela vive pelo que as pessoas pensam, que fala. Ela vive pelo que as pessoas dizem, ela vive pelos elogios das pessoas. Elas não conseguem, como não foi colocado lá no grupo lá de madrugada lá, as 3 fases de uma pessoa que vive
sobre o poder do ódio, sobre o poder da inveja e sobre o poder do ciúme. Ela depende daquilo ali. Ela quer que a sua autoestima seja ativada. Alimentada. Mas com Jesus, você não precisa de nada disso. Você não precisa de elogio, você não precisa de tapinha nas costas. E quanto mais dizer que você não é nada, é que você cresce. Você desenvolve com É que nem um bolo. Quanto mais você bate, mais mais o bolo fica gostoso. bem levado, né? Bem saudável. É assim que funciona. E uma certa vez que eu estava no estudo da palavra, o homem de Deus deu um exemplo, chamou a gente de bola. E vocês são como uma bola. Aí eu, como assim, pastor? Eu fiquei pensando, esse pastor falando que a gente é como uma bola. Você vê, a bola para poder ela se movimentar, ela tem que ser o quê? Para ela ter glória, né? Ela ser o quê? Chutada. Olha quanto chuto ela leva no estádio de um futebol. Pensa aí. Durante um período de torneio de 1 hora. O homem, a mulher de Deus, ela é assim, ela leva bolada, ela leva chutada, ela leva palavras. Mas se ela tem um foco, ela vai fazer um gol pro céu. Ela vai vibrar ali na vitória dela. Poxa, consegui. Fui batizada no Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Isso sim é prazeroso de o quê? Festejar. Tenho certeza da minha salvação, aos benefícios do batismo nas águas. Pastora Rose, eu estava conversando com, eu não estou lembrado, com uma pessoa que, com uma moça aqui embaixo aqui, a dona Roseli, naquela hora, naquele sol quente. A gente estava falando, né, do Espírito Santo. A Bíblia diz que para Pedro assim, ó, vai e come. Mas eu não como o que é impuro, porque naquela época ele não podia comer certos tipos de ave, porque os judeus, ele era restringido para tais coisas. Só que Deus veio para ele em uma visão, em um sonho, e falou para ele, coma, porque o que eu santifico está santificado. Aí o que aconteceu? Ele falou, eu não como. E ele com fome, eu não como. Aí, tudo bem. Aí o Espírito Santo falou para ele assim, ó, vai vir um homem tal, vai te chamar e você vai com ele. Naquele dia, o homem chamou ele e levou ele. Chegou lá, era para ele poder pregar o evangelho para uma família inteirinha, pastora Rosa. E só que Pedro rejeitou o que Deus deu para ele, mas Deus usou ele de qualquer maneira. A Bíblia diz que Pedro nem terminou a pregação, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em novas línguas e não tinham sido nem batizados, porque Pedro foi lá para batizar eles, para poder salvar eles. Você vê, aí a dona Roseli falou assim, o coração deles já estavam prontos, ó. Há muito tempo. Por isso que eles foram batizados do Espírito Santo. Você vê, se você tivesse estado preparado, nessa pregação você já era batizado com o Espírito Santo. Agora, hoje, a Bíblia diz isso. Ela vai terminar aqui de falar aqui, eu vou procurar aqui para te mostrar. No 4, está dizendo assim, ó, de sorte que somos sepultados com o quê? Pelo batismo da morte, que é o batismo nas águas, para que com Cristo for ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Então, por isso que fala, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Quando o pastor vai falar algo para você naquele momento da cerimônia, você vai repetir e depois vai te colocar lá. Depois vai levantar você. Ali você já vai ver a diferença dentro de você. Se você crê no seu batismo, se você está certo do que você está fazendo, você está no Espírito, não tem como você não ser diferenciada. Dentro de você, você passa a sentir a glória de Deus. E tem o quê? Uma novidade. Por que uma novidade de vida? Vamos lá, vamos nesse contexto aqui. Porque então a promessa está falando o quê? Novidade. Qual será essa novidade de vida? No seu entender, Thaís? Vamos participar? Vamos lá? Uma vida nova, uma vida com Cristo. Uma vida mundana.
zona que a gente vivia lá fora. Cada um de nós sabe como nós vivíamos antes e depois do batismo. Mas, pastora, a minha situação é muito difícil, porque eu tenho um vício, eu tenho isso, eu sou assim, eu sou assado, eu sou cozido. Quando você está na fé, você está pedindo a Deus, ó, um tempão a mudança de vida, é no dia do batismo, pessoal. É no dia do batismo. E ele está dizendo aqui, ó, que seremos na sua... Aqui, ó, calma aí. Pela glória do Pai, assim, andemos e nós também, em novidade de vida. E nós temos que continuar andando com quem? Ah, não, mas agora eu vou andar por conta própria. Muitas pessoas se perderam, não é que ela não estava preparada no batismo nas águas, não. Amém, pessoal? É porque ela começou a ficar o quê? Soberba, orgulhosa, não aceitou... Já acha que sabe. Não aceitou ser repreendida, não aceitou opinião, não aceitou um atendimento de um pastor, não aceitou, porque a ideia dele, a ideia dela que tinha que prevalecer. E na igreja, a ideia do Espírito Santo. A ideia é como o Espírito Santo quer. Hoje eu cheguei aqui, eu falei, hoje o culto vai ter que ser aqui. Vai ter que nós sentar aqui, fazer as cadeirinhas assim. A ideia do Espírito Santo foi essa aqui. Ah, mas não poderia fazer diferente? Não, porque ele falou que era para ser assim. Vocês pertinho da gente. E foi até além, né? Trouxe o pastor. Deus é maravilhoso. Então vocês têm que saber que vocês não podem ser mais uma. Ah, mas eu estou passando uma luta, pastora. Se eu falar, a senhora nem imagina o que está passando na minha vida. No casamento, na minha vida sentimental, na minha saúde. Esse é um momento de mudança, pessoal. Vocês têm que querer mudanças. Por isso está passando uma grande expressão. E tu acha que o diabo ia ficar sorrindo para vocês? Ia ficar dando uma focinha? Primeira coisa que ele quer é botar desânimo. É mentira ou verdade? Vai dificultar a caminhada. Dificultar a caminhada. A gente tem que ser firme. Eu não sei se aconteceu com vocês, mas quando estava perto do meu batismo, até para chegar em casa, na igreja, eu senti um corpo muito pesado. Parecia que tinha um saco de cimento nas costas, e um na perna direita e uma perna esquerda. E aquela vontade de ficar em casa. Aquela vontade de ficar deitada mesmo, pessoal. Mas eu não tenho esse luxo. Eu não fui chamada para isso. Pastora Rose, então é guerra. o problema é que os servos de hoje, eles não entendem. É o dia que ele não comparece que era o dia da vitória dele. Deus é tão bom. E está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que você não pode repousar a tua mão, porque você não sabe qual delas prosperará. Se é de manhã, à tarde ou à noite. E é onde ela perde a oportunidade. E ela nem sabe que perdeu a oportunidade. Você sabia disso? A pessoa nem sabe que perdeu a única oportunidade dela e ela tem que voltar tudo de novo. Aí a Bíblia diz assim, ó. Pedro, na ignorância dele, não ouviu o que Deus quis falar. Lá em Atos 10. Atos 10, 44. Diz assim. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Olha aí, ó. Pedro ainda falava. O Espírito Santo veio. Oh, meu Deus, tu é maravilhoso. O Espírito Santo veio. Aí no 45, os crentes que era da circuncisão, todos quantos tinham ouvido com Pedro maravilharam-se, ou seja, aqueles que acompanharam Pedro na visita ficaram maravilhados, porque eles nunca viram aquele fenômeno. Antes da pessoa ser batizada nas águas, todos foram cheios do Espírito Santo. Aí, no 45, os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se,
de que também sobre os gentis se derramasse o dom do Espírito Santo. Aleluia. Pastora Rose, corre o risco a pessoa que não tem nada a ver com esse estudo chegar lá, se batizar, ser cheia do Espírito Santo, fazer parte do apoio aos soldados feridos, liderar alguma coisa e fazer a diferença. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio porque eu estou esperando isso. Eu estou esperando um líder. Eu não encontrei um líder ainda. Eu estou esperando um líder, uma líder determinada, que não retrocede diante dos problemas. Ainda não encontrei. E eu estou lutando para que seja assim. E o benefício do batismo é Isso aí, ó. Não foram nem batizados, vai chegar lá. Eles foram aí preparados em oração. Eles já estavam preparados. Quando a visita de Pedro chegou para batizar eles, Pedro preparou eles com uma palavra e eles foram cheios do Espírito Santo. No 46 diz assim: porque os que ouviam falar em língua e magnífica a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, olha só, como nós, receberam o Espírito Santo? É muito forte, rapaz, é muito forte. Mandou, pois, que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, lhe rogaram que ficassem com eles por alguns dias. Olha só, foram batizados no Espírito Santo, sem eles estar esperando o Espírito Santo. E às vezes você está pedindo o Espírito Santo, ó. Um tempão. Ele já deu. Ele já deu, você só precisa crer. E quando você crê, ele desce sobre você e faz o milagre, ele já meu amigo. Fala contigo. Ele muda todo o teu pensamento, a tua maneira de pensar. Ele forma em você um líder. Ele vai te temperar no fogo da batalha. Uma espada, ela jamais pode ser criada, pastora Rose, sem pancada de uma marreta e sem fogo. Tome marretada. E depois de pancada e de marretada e de fogo, ela precisa passar o quê? No esmeril. Para poder ficar o quê? E depois ela tem que passar em uma pedra bem suave para poder ficar bem afiada. E como é que ela fica bem afiada? Com o longo dos anos. Com o tempo. Com o longo dos anos. A experiência. A gente já consegue ver no olhar. A gente já consegue ver no olhar quem está no espírito e quem não está. A gente vem de longe. Aí fala, pá, como é que é? Não acredito. A gente já sabe o que está aqui no ser humano hoje. As intenções. Você já viu no filme? Senta ali, meu filho. Encosta mais um pouquinho. Ajuda assim, ajuda mais um pouquinho. Porque tem uma câmera ali que tem que pegar vocês também. Ajuda aí, encosta na Eduarda. Eduarda, encosta na mamã. Mama, encosta na mama. Encosta isso. Isso. Passa para aquela cadeira, Jade. Isso, por favor, em nome de Jesus. Olha lá, que nem a gente. Pula a cadeira, pula pra cadeira, pula pra outra, pula pra aí. Vai ficar bacana, isso, encoste, isso. Pode encostar, encosta. É namorado, não tem problema não. Pode encostar mais, não tem problema não. Vamos lá, aí o Espírito Santo, ele precisa disso. Verdade. Ele precisa de que você esteja. Você já viu um filme que as pessoas começam a imaginar o passado que ela viveu? Quem já viu o filme? Para o filme dar aquele vigor para você entender ele, volta lá no passado o pensamento. Quem já viu assim? Assim o Espírito Santo ele mostra para nós. Verdade. Cada um. Eu consigo ver e entender cada um. Meu Deus, é verdade. Eu consigo entender e ver cada um. Eu sei quem está interessado, quem não está interessado. Eu sei quem vai fazer a diferença, quem não vai. Mas só que isso é uma surpresa. Eu não posso falar. Eu não posso falar. Eu posso chamar a tua atenção em algumas coisas. Mas tem coisas que nós não podemos falar porque não é o tempo. Jesus falou o quê? Vocês ainda não estão prontos. Muitas coisas eu tenho para poder falar, para ensinar. Mas vocês ainda não estão prontos. É o que nós vemos. A gente sabe quem vai chegar lá
e quem não vai chegar lá. Satanás sabe quem vai chegar lá e quem não vai chegar lá. Se você está sofrendo represária, você está sofrendo ataques espirituais, é porque você vai chegar lá. Eu já estou te dando já uma direção que eu não poderia nem te dar. É o você vai fazer a diferença. Você vai liderar. Você vai ser grande no reino de Deus. Tá aí, acabei falando que não era para falar. Já falou. Não era para falar. E quando, é igual quando uma pessoa ela fala assim, poxa, eu queria saber o futuro, eu queria aprender mais, eu queria saber mais. Gente, se você pede a Deus sabedoria, você vai lá em Apocalipse, está ali, ó. Muito forte. Você vai aprendendo as coisas e você vê acontecendo no dia de hoje, atuais. Olha o tempo que foi escrita a Bíblia, gente. Olha o tempo. E tudo se encaixando, pastor. Tudo acontecendo. Mas por que as pessoas não se decidem, pastora? Então, a se batizar, a se entregar, a viver a palavra? Porque o mal vai trabalhar sempre. E ela, infelizmente, está dando ouvido mais para quem? O eu. O eu. Não é nem para cá, né? O eu dela. Eu não penso assim, eu não acho assim, eu faço melhor, eu sou melhor. Não suporto, não. Não suporto, não. Se vir de ignorância, não adianta, eu saio mesmo. Hoje eu conheci uma pessoa que ela se afastou porque ela foi repreendida pelo pastor. Ela desistiu de tudo, gente. Deixou a fé e está recomeçando. E ela falou, o meu problema é que eu queria que a obra de Deus fosse igual eu pensava. Tinha que ser como eu queria. Ele tinha que obedecer o meu comando. Eu queria ensinar o meu pastor. Ia ser como é que eu queria. Era desse jeito, o pastor falava que era desse jeito, ela mudava tudo. Tudo. Lembra da que ficou maluco, né? Tava babando até hoje. Porque queria mudar todo o repertório da igreja. E nisso, o benefício que ela recebeu, foi um benefício negativo, ruim, porque ela ficou doente, ficou psicologicamente desanimada, quase perdeu o casamento. Os filhos desanimaram, porque ela parou, todo mundo parou. E ela falou que quando Deus falou com ela, ela falou, Deus, não quero mais fazer da minha maneira. Não vou botar nem o pastor nessa conversa. Se o Senhor é comigo, se o Senhor quer falar comigo, eu abro a Bíblia agora, me amostra se eu estou errada. Ela abriu a Bíblia, Deus deu uma chamada nela e disse que ela estava sendo orgulhosa. Faz isso quando você achar que o pastor está errado. Faça isso. A pastora está errada, o bispo está errado. O pastor tomou uma atitude que eu não gostei. Pede a Deus para ele falar com você. Esse jeito que o pastor está me tratando, como é que é isso? E ela foi no outro dia pedir perdão ao pastor. E ela teve uma grande notícia e ela ficou meio um tempo triste, porque ele falou, você vai ter todo o tempo para você se consertar, mas eu não vou estar mais aqui. Ele foi para outro país, outra missão. Mas ela falou, mas pastor, eu quero fazer diferente, eu quero que o Senhor me veja como dele. Não preciso. Quem tem que ver é você e Jesus. Eu não preciso ver que você mudou. Acho que foi 6 meses que perturbou a cabeça do pastor. Tudo que o pastor fazia, ela trabalhava, ela achava que estava atrapalhando o pastor, mas na verdade... Estava atrapalhando o próprio Deus. Não, ia atrapalhar a obra de Deus, o Espírito Santo fica contra você. A Bíblia diz que ele mata, pastora Rose. Está escrito lá no livro, está lá no Velho Testamento, que ele se tornou inimigo deles e os matou no deserto, se eu não me engano. Está escrito lá. Ele matou todos eles no deserto. Não, aí, por que eu estou falando dessa mulher? Para vocês entenderem. Nós estamos aprendendo aqui a respeito do batismo nas águas, né? Ela caiu a ficha que aquele segunda vez que ela tinha sido batizada, não valeu de quê? De nada. Porque ela não mudou, gente. Ela estava com ódio, ela chegou a estar com mágoa do pastor. Deu sorte que ainda conseguiu se recuperar, né, Rose? Deu tempo. Tem uns que não se recuperaram. Aí ela chegou, falou, pastor, o senhor me perdoa, mas aí, antes do senhor ir embora,
me batiza. Aquele dia do batismo dela, em um domingo, é o que mudou a história da vida dela. Porque foi sincero e ela já estava sofrendo. E ela se arrependeu de verdade. Aí as coisas começaram o quê? A se encaixar. A luta, ela passa. Mas ela estava vivendo praticamente já um passo no inferno, ela falou. Parecia que ela estava com os dedinhos já no inferno. Porque tudo se voltou contra ela. Saúde, filho, marido, tudo que você imagina, vida financeira. Não fique contra a obra de Deus. E nem tente atrapalhar, porque todos aqueles que tentaram... É só eis-me aqui, não tem um eis-me aqui? Você tem condição... Você tem condição e você chega e fala que não tem condição. Você pode chegar e ajudar, não ajuda. Não faça isso. É melhor chegar e falar, eu tenho condição, mas eu não quero ajudar. Não quero fazer. Isso é o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Eu tenho condição, pastor, mas eu não quero. Ponto. Isso vai ser glorioso diante de Deus. Ah, mas o Senhor vai ficar com raiva de mim, não vai me dar confiança. Não, eu vou te respeitar, porque você teve coragem. Porque Deus odeia falsidade. Deus odeia pessoa falsa. Pessoas que falam uma coisa, mas não é real. Então, ainda mais agora que nós que estamos nos preparando para este batismo, estamos esperando o quê? Um mês? É um mês, né? 7 semanas, um mês e pouco. Hoje é o último. Hoje é o último. E a oportunidade foi lançada. É o que eu estou falando. Eu faço votos que pessoas que não tiveram aqui se batizem lá e sejam líderes. Você vê, hoje Deus trouxe um casal aqui, que o casal falou assim, olha, se eu tivesse conhecido vocês ontem, eu estaria com vocês aqui. Mas o meu filho gostou de um lugar e eu tô lá com ele. Vai se batizar domingo. Vai se batizar com 14 anos. Vai se batizar domingo. Tem que ver o casal faca na caveira mesmo, né? Olha, ele veio para resolver uma coisa, tu acredita que ele me segurou quase 40 minutos? Foi mais, por exemplo. Foi mais? Foi 1 hora. Olha, e a Rose de lá com a esposa e eu de carro com ele. Por quê? Porque o camarada é um camarada que tem um pensamento grande. Bom, uma boa conversa. Quem não gosta de uma boa conversa? E ele veio da onde eu vim, meu amigo. Então ele tem a performance que eu tenho. É o que eu quero ensinar para vocês. Quando vocês largar essa performance antiga, essa performance de saber que já sabe, nós não sabe nada. Nós aprendemos todo dia. Nós não sabe nada. No dia que você falar que não sabe, Deus ele vai te usar mais ainda. É desse jeito que Você nunca pode chegar, pastor, mas não estamos falando do batismo. Eu já estou te ensinando como você tem que se proceder, como um novo cristão. Você não é velha criatura ainda agora? Uhum. Então, se está querendo se batizar, porque o batismo não valeu. Não valeu. Se tivesse valido, você não queria se batizar. Porque sabe que você estaria mudado. Então, você precisa ter essa performance, essa confiança. Você tem que... Vou ensinar uma coisa para você. Obediência é tudo. Tudo. Você tem que aprender que você não pode querer ensinar o seu líder. Uhum. Se o líder falou, não adianta você retrucar. Ah, mas se você retrucar é porque você não quer o quê? Obedecer. Então, não adianta você querer ensinar o líder. Ah, mas pastor, mas eu não faço isso, já estou te ensinando. Mas não adianta você querer evangelizar o líder. Você tem que apoiar E orar por ele. o líder. O que é apoiar o líder? Concordar. Poxa, vamos orar 3 horas, pastor? Pastor, é complicado para mim, pastor. Pode Não orar no pensamento, pastor? Não é, pode orar no pensamento, mas pelo menos o áudio vai sair mudo lá. Mas está orando. Vai sair mudo. Mas não precisa, pessoal. A gente precisa te desbloquear. Por causa de que eu tenho um pouco de compreensão com eles? Porque a gente era assim também. É porque com os outros eu não tenho. Eles é diferente, eles dois. Ah, mas eles são melhor? Não, eles são diferentes. Eles não têm a performance que vocês têm. De jeito nenhum. Não tem. Eles são diferentes. Deus tem um propósito diferente com eles. Deus tem um propósito diferente com a Jennifer. Deus tem um propósito diferente com a Eduarda, com a Jane, com a Thaís, com a Thierry, com o... Tá bonitão, hein? Andrew. Gostei. Com o Andrew. Entendeu? Então, não adianta que cada um vai ser tratado de uma forma que suporta. Não adianta. Não adianta você querer... Ah, mas o pastor não fala assim com fulano.
Só fala mas assim ele- com cicrano. Você tem que dar graças a Deus que está sendo falado contigo assim, porque você tem estrutura para isso. E eu, Você tá entendendo? eu não aprendi no amor. Não, eu aprendi na base do cacete. O que é cacete? Pastor, era um pedaço de pau? Não. Não, pessoal, é a palavra. Porque às vezes a pessoa pensa aqui que a gente bate. né? Bate neles. Gente, será que o pastor espanca? Não, mas a gente não espanca. Cacete é um pedaço de pau, se você não sabe. Quem... Tô errado? Ou... É pau. Não, pau? Então, é na Eu não base... sei no outro estado se é outra coisa. Ah, eu tô no Brasil, pô. No Brasil aqui é faca na caveira, né? Então, estado, né? Aqui é Rio de Janeiro. Aqui é Baixada Fluminense. Belfor Roxo. Belfor Roxo, meu amigo. Aqui todo mundo fica roxo. A cara fica vermelha. Amém? Então, você precisa ter esse entendimento. Uma vez um pastor perguntou pra mim assim, mas eu não falei nada. Você vê que às vezes não, é realidade. O pastor é usado mesmo pelo Espírito Santo. Eu calado olhando pra cara dele, assim, ele lá falando, explicando no meio do... Tava uma roda assim mesmo, todo mundo em pé. Aí ele olhou pra mim, tá chateada? Assim mesmo, pastor. Tá chateada? Tá chateada comigo? O problema é seu. Eu, sem falar nada, mas eu tava mesmo. Tá chateada mesmo comigo? Você quer que eu seja dócil? Que nem sou com as criancinhas, com os adolescentes? Não dá certo. Você Você é não suporta. espírito de líder! Não vou dar moleza pra você! Vai acordar de 3 horas da manhã e vai fazer 100 rosas pra dar pras mães. Tudo na mão. E sem material. Pastor, pra quando isso? Isso era numa quarta, era pra entregar na sexta-feira. 100 rodas. E não vai falar que não dá. Seja a solução. Então por isso que eu sou desse jeito. O rapaz, ele que veio hoje aqui, E Deus honra por causa da nossa entrega. ele falou assim, o Senhor está formando guerreiros. Falou que nem Abraão na fé Não está formando pessoas fraca. nascidas no mimimi. Nada não pode tocar. Não. Esse é um ensinamento que vocês estão ganhando, é um ensinamento top. Eu estou dando o meu melhor. É como a Rose falou para mim nessa madrugada. Você quer dar tudo para eles. Você quer dar tudo que você De um tem dia pra só. eles. Em um dia. Não dá. Mas não dá. Entendeu? Às vezes a gente até extrapola um pouco no horário porque a gente quer ensinar de fato e de verdade. Mas eu já falei para ela, eu vou me educar. Eu vou conseguir fazer em 1h30 agora. Já Uma faço em hora. 1 hora. É 1 hora. É 1 hora, É 1 pastor. hora tudo, né? Você deu a palavra na hora, pastor. É 1 hora. Mas a gente vai se educar. Isso é devagar. Vocês vão ver, eu vou dar Isso é testemunho devagar. que vou conseguir, ele vai conseguir fazer um culto de 1 hora. Toda reunião em uma única hora. Aí Se todo fizer em mundo, 30 todo minutos. mundo vai até estranhar. Já chegou em casa? Que é isso? E tá se desviando, não foi pro culto mesmo? Aí vai até ligar, pastora. A Jane Mas teve no você culto? sabe por causa Teve. de quê? Que às vezes passa um pouquinho da hora. Meu vídeo. É porque Vai você ensinar. tem dificuldade de entender. A mente de vocês. Tem dificuldade de entender. Se você entendesse, eu não precisaria estar gastando tanto tempo. Verdade. Não precisaria. Você vê que a gente tem... Dá uma bala aí, menina. Você precisa entender que quando você estiver pronto, eu não vou precisar mais estar sentado aqui. Quem é que vai estar sentado aqui? Gabriel. Ana Clara, Jennifer, Jenny, esposa Eduardo, dela. Jane, Eduarda. Jane, Maridão. esqueci teu nome. Thaís. Thaís, Thaís, Tô vou estar brincando. esquecendo teu nome. aí. Tiele, o Andrew. Você está entendendo? Por quê? A gente está acelerando o passo. Talvez vocês pensem assim, pô, o pastor ele está muito exigente. Gente, não. A gente está acelerando porque não tem tempo, pessoal. Jesus está Você não, fora. eu falei pro casal hoje, vocês não sabem o que está vindo aí. Nós não queremos Vocês não sabem o que está vindo aí. O que está vindo aí, vocês precisam ter essa estrutura. Por que Reforma. Jesus precisou jejuar 40 dias? Para suportar. Você passaria pelo menos 1% do que Jesus passou? Duvido. Você suportaria o pecado de toda a humanidade, em toda geração, até a última geração?
Tudo nele. Um pecado que a gente comete é uma perturbação doida, né? Coisa de segundo. Eu tava falando pra Rosa, a gente não consegue nem pecar tranquilo. Quem é que já pecou tranquilo aqui? Não dá. Não Porque dá. A cobrança. E é rápido, Não né? tem mais jeito de pecar, não, O gente. pecado não dá nem tempo de ter prazer nele, né? Não. Porque é o medo. O medo é grande. É o medo tanto de pecar. Já peca sabendo que não vai desfrutar. Já peca sabendo que não vai conseguir desfrutar. Quem já conseguiu desfrutar? Não consegue. É só desgosto. Quem é justo não consegue desfrutar. Só o safado, Só o sem sem vergonha. vergonha, só o sem Aí ele fica à vontade. Mas quem é justo... Gente, olha, eu já cometi pecado e olha, é complicado. Não dá, não desse dá. jeito aí, Não dá. E ó, não tem paz. Não tem paz. Eu tava falando isso pro menino ontem, lá na igreja lá. Um jovenzinho. Meu amigo, não guarde pecado, porque pecado, quando você guarda ele, você está escondendo um monstro. Quem tem um monstro guardado? Será que você tem um monstro guardado? Ele vai te atormentar. Tem que jogar esse cara para fora. Se você não jogar para fora, ele te atormenta. Perde a paz. Joga para fora para tu ver se rapidinho faz assim. Bum. Até dorme. Não consegue dormir, Rose. Não consegue. Quando Você você tem medo de arrepende. dormir. Tem medo de dormir, você acha que vai morrer. A impressão é que vai morrer e fica em pânico. Então, joga pra fora logo, cospe logo esse veneno. Confesse. A Rose comeu um negócio ontem que, olha, ficou a madrugada todinha. Enquanto jogou aquela desgraça pra fora, não sossegou. Aí eu fui lá, deu o apoio moral, né? Peguei Pastor, pelas pastor. costas, né? E segurei, dei uma arrochada, né? Pastor, acho que a dor corre de mim, pastor. Falei, vai lá. Eu dei soco em mim E assim. jogou. Deu 3 socos, o negócio blá, 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 caiu tudo. 4 horas da manhã aqui, não foi? 3 horas. 3 horas da manhã. Você vê que se você comer uma coisa não te faz mal, Tem que botar pra... quem já comeu e Não te fez ficou bem. quase morrendo, achando que ia morrer, não é? Imagine o Só pecado. fica bem quando... Se um objeto que você come, uma carne mal passada, uma carne já ruim, ou um arroz, Imagina o pecado. imagine o pecado, pessoal. Ele vai te matando Tá aos matando aos poucos. poucos. Ele é um veneno que não mata instantaneamente. Aos pouquinhos. Tá matando. Gera medo, gera dúvida, gera insegurança. Amém? Abre lá em Tito 3. É lá perto de Apocalipse. Vai ajudar vocês. Tito 3, capítulo 3. Como nós estamos falando do benefício do batismo, vamos falar também sobre onde não há benefício. O que nós não podemos fazer, agir, não ser insensato. Nesse período que nós estamos se preparando para o batismo nas águas, amém, pessoal? 3:3. Aí depois do 3, a gente vai passar lá para o versículo 5. A gente vai pular para o 5, amém? Vai ser a última passagem, amém? Pastor, vai, pode depois desligar e vou pegar a experiência de cada um. Eu quero gravar. Amém. Tito 3:3. Quem já achou? 3:3. Vamos lá? Porque também nós éramos neutro tempos insensatos, desobedientes. Se ainda faz isso, para por aí, amém? Extraviados, servindo o quê? Servindo a várias As concupiscências e deleites, vivendo o quê? Malícia, mais o quê? Inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Olha. Não pode isso estar acontecendo no nosso meio, principalmente quem quer se batizar nas águas. Aí Meu Deus do céu. aí a pessoa fala assim, é o diabo que faz isso? Quem acha que é o diabo? É da pessoa mesmo. É da pessoa mesmo. É dela.
E o mal vai dando só o quê? Ele só incentiva, ele joga lenha. Ele joga lenha na o quê? Ele incita. Na fogueira. E você não vigia, Perde a oportunidade. aí perde a sua oportunidade, perde a tua bênção. Aí por que muitos desistem de se batizar nas águas? Porque ela deixa isso aqui se enraizar dentro dela. Desobediente, insensato, malícia, inveja. E passa mesmo a odiar o irmão dentro da igreja. Veja aí, ó, tem muita gente comentando, e é realidade. Isso não é só, a igreja tal, a igreja... Isso é geral, pessoal. E se nós não vigiar, nós se perde. Sentimento vindo, querendo se enraizar dentro de você, você tem que botar pra fora que nem um vômito. Eu não aceito isso. Não aceito estar com chateação com a minha irmã, com o meu irmão da fé. Não, que isso? Vejo meu irmão na rua, passo direto, finjo que nem com ele, ou me escondo dele. Não quero ideia com ele, não. Não suporto nem o cheiro. Não suporto nem ver ele. Gente, houve uma situação, eu vou dar um exemplo para vocês. Houve uma situação, antes de eu me batizar, uma pessoa, ela vivia mentindo com o meu nome, fazendo fofoca, intriga, perepepe, essas coisinhas que você sabe aí acontecem. Eu não coloquei no meu coração, eu só não dei mais o quê? Ideia, mas falava, boa noite, eu vinha na rua, fala, tudo bom, a paz não, eu não dava paz, agora que eu passei a dar paz, era, como é que é, professor? Oi? Tá na guerra. Tá na guerra e tô ligado. Era assim, cumprimento, né? Tô na guerra. A paz, que? Paz do quê? Tô na paz não, tô na guerra. Era desse jeito. Mas é a forma que cada um, né, vai ensinando. Então, eu passei a ter misericórdia daquela pessoa, porque eu vi que quem estava se perdendo é aquela pessoa, não é eu. Então você não pode ter esse maus olhos. Mas a pessoa é da igreja, faz isso. Só porque ela é da igreja, ela vai ser santa? Você que não pode deixar esse sentimento dominar você. Quem está entendendo? Porque vai existir. Antes do batismo, depois do batismo, você vai ser perseguido. Você que tem que vigiar os teus sentimentos. Quem entendeu, diga amém. Vamos para o 6 agora. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso quê? Nosso Salvador. Que abundância é essa? Nós temos que ter paz, pessoal. Jesus, Ele quer que nós se batizemos, mas venha ter paz também. Tem pessoas que falou para mim que depois que ela se batizou, esses dias, pastor, parece que ficou atribulada, perdeu a paz. Eu falei, não, isso aí não é por causa do batismo, não. Tem alguma coisa dentro. Tem alguma coisa dentro de você. Eu vim aqui que a gente tira. Vai ter algo dentro de você. Não é o batismo que te fez isso. Ela se batizou com algo dentro. E aí agora, o que está no corpo estranho, porque o mal, ele fica no corpo, para ele é um estranho, é um intruso. E ele quer sair, e ela quer levar a palavra, mas está sentindo ira, está sentindo raiva, vive irritada com tudo e com todos, irritada no trabalho, irritada com o marido. Então ela, e o que eu faço? Falei, você tem que buscar a libertação. Busca ajuda. Mas eu não gosto de falar, eu não gosto de conversar, eu não gosto de me expor. Como é que é isso? Eu não gosto não. Quem já foi assim, gente? Agora eu vou perguntar. Quem já foi assim, né? De não falar com o pastor, não procurar ajuda? Bastante gente, né? Eu também era assim. Mas na minha cabeça, não era orgulho não, tá, pessoal? Na minha forma de pensar, achava que estava certo. É porque eu achava assim, poxa, o pastor já tem a luta dele, as obreiras também. Mas ele tá ali para servir. Eu achava assim. Eu não tenho... O que o pastor tem a ver com a minha vida? Depois eu fui aprendendo, é ignorância, né? A ignorância faz nós sofrer, pessoal. Aí foi quando eu me arrependi e falei, pastor, me perdoa, mas eu estou precisando da ajuda do senhor. Teria como o senhor me dar uma orientação? Está acontecendo isso comigo e aqui dentro da igreja. Aí o pastor rapidinho me deu orientação, foi bacana a conversa.
e venci. Eu estava até falando isso com um jovenzinho na quarta-feira, que quando eu cometi um erro uma vez, na época, né, que eu estava servindo na antiga instituição, e na hora fui em cima do pastor. O pastor, é isso, acabou. Quando você não dá chance pro capeta, meu amigo, acabou. Pastor, fiz isso. Abençoou, deu direção, partimos pra guerra, sexta-feira estávamos lá, partindo pra cima dos demônios de novo. E vencendo. Assim É desse funciona. jeito. O negócio Se é ficar você se guarda- guardando, se remoendo. Aí, guardou. aí, ó, fica triste, fica com cara de carranca, vem as dores, não dorme legal, não fica legal dentro de casa, não fica legal em lugar nenhum, nem trabalhando. Nada, Porque o mal nada fica trabalha bom. para tirar o quê? A sua paz. Nada fica bom, nem a comida fica boa. Ninguém quer comer a comida dessa pessoa. Come, mas Porque tá com vai fome. ficar com fome. Mas se você tiver coragem de perguntar, você vai se decepcionar. E quem é verdadeiro vai falar. E nem o pastor, né? Eu falo. Rose, não tá legal. Não tá legal. Porque o caso do coração, pessoal. O coração ele tem que estar alegre. Amém? Para servir Jesus tem que ter o coração alegre, senão... Sempre vai estar alegre? Não. Vai estar triste, vai estar decepcionado, vai estar partido. Gente, tem gente que... Ela é um exemplo. Enterrou o pai e teve que ir lá libertar o povo. Ela teve que ir lá libertar, lembra não? Saiu do enterro, na sexta-feira teve que trabalhar. E teve que ir lá trabalhar. E deu o melhor, foi o dia dos piores capeta, né? Meu Deus do céu, eu nunca tinha E visto. partiu pra cima. Aqueles nomes, então, eu nunca tinha visto. Né? Ao ponto do cão falar assim, não consegui levar teu pai, mas levei teu primo. Foi. Matou na hora e Na levou. frente de todo mundo. Matou na hora e levou. Então é assim, pessoal. Vocês têm que ser de guerra. Vocês não Olha o podem que a Bíblia diz se aqui. entregar a problemas. Aí não. mesmo em Tito aí, no versículo 9. Leia aí. Tito 3:9. É. Tito 3:9. Mas não entres em questões loucas, genealógicas e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Às vezes a pessoa ela quer saber da onde saiu Deus. Quem criou Deus? Que é a informação que não lhe cabe. A Bíblia diz o quê? Aquilo que pertence ao homem foi revelado. Aquilo que não pertence ao homem é de Deus. Não adianta você tentar entrar, que você vai entrar em uma paranoia e vai ficar maluco. Porque muitas pessoas elas ficam malucas por causa da... Elas entram em uma genealogia de querer informações que não lhe cabem. Você quer, às vezes a pessoa quer saber o dia a dia do pastor e da pastora. Não entra nessa que você vai ficar doido. Não tenta entrar que você fica doido. É que nem cabeça de mulher. Se o homem entrar na cabeça de mulher, ele fica pirado. Fica ou não fica? Tu já viu o homem que tentou botar cabeça de mulher? Como é que fica? Não fica louco? Não sabe, não? Calma aí. Então hoje, estamos terminando. Eu vou pegar algumas experiências de quem quer, tá? Nesse período do início, vou fazer um resumo de cada um deles. E até aqui falou o Espírito Santo. Vamos bater palma para Jesus. Até aqui ele falou com a gente em nome do Senhor Jesus. Amém? Cada um de você vai subir aqui que a pastora